vamos conversar sobre um livro muito legal. Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim falar com vocês sobre uma leitura que eu fiz recentemente que eu gostei muito e que eu gostaria muito de indicar para vocês também. Eu recebi de editora Rocco esse livro maravilhoso que é o Crave a Marca, da Veronica Roth, que é a mesma autora que escreveu os livros do Divergente, essa saga maravilhosa. A gente viu, porque eu não li, só vi o filme mesmo. Eu sei que algumas pessoas ficaram um pouco reticentes de lerem os livros da Veronica Roth depois do final da saga do Divergente, mas como eu estou livre destes preconceitos porque eu simplesmente não li a saga, então pra mim foi muito mais simples, pra mim era só mais uma autora que eu gostaria de conhecer. Então comecei a conhecer a Veronica Roth por esse livro aqui e eu vou dizer para vocês que eu fiquei bastante impressionadinha, gostei bastante de muitas coisas, algumas coisas eu achei que faltou aqui, então é isso que nós vamos conversar hoje. Crave a Marca trouxe uma coisa completamente nova, que foi uma construção de mundo bem diferente do que a gente está acostumado a ler. A gente geralmente lê livros que falam sobre o nosso planetinha Terra maravilhoso, só que em várias épocas diferentes, em épocas medievais, em épocas futurísticas, mas a gente está sempre com a Terra no nosso radar ou a gente está dentro da Terra. E nesse livrinho aqui, a Terra simplesmente, ela não existe, sabe? Não tem. O que é muito legal, essa construção diferente, sair um pouco da caixinha foi bem interessante, então eu gostei bastante do livro por esse aspecto. Como todos os livros que eu amo, eles têm mapinha aqui também para explicar pra gente como que funciona toda essa bagunça aqui desse sistema solar totalmente diferente. Através do mapinha que eu vou tentar explicar rapidamente o que é esse universo. Eles têm também o Sol no meio dos planetas e esses planetinhas todos aqui são os que ficam rodando em volta dele. O nosso planeta que vai ser abordado nessa história é esse planetinha aqui, é o planetinha chamado Tuva, ou Tuva. Aqui em volta a gente tem a barreira da corrente. A corrente é a energia que parece bastante com a força de Star Wars, algumas pessoas conseguem manipulá-las melhor e etc. E ela tá entre todos os planetas e passa por todas as pessoas, ela faz parte de tudo. Depois a gente tem aqui a nave da Assembleia, que teoricamente seria o órgão máximo. Os planetas são autônomos, mas eles ainda assim se reportam para a nave da Assembleia e a nave da Assembleia ela faz um boletim de notícias contando tudo que está acontecendo em todos os planetas através de um canal específico deles lá. Então vamos explicar algumas coisinhas aqui. A corrente ela é como se fosse uma energia que ela circula por todos os lugares e todos os planetas, inclusive entre a gente. E cada pessoa é influenciada por esse poder dessa energia da corrente. Alguns conseguem manipular, alguns são mais afetados ou menos afetados por ela. Ela funciona como se fosse a força do Star Wars, então a gente tem aqui vários Jedi andando pela rua, todo mundo pode ser Jedi, olha só que legal! Existem uma classe de pessoas que têm algumas fortunas. Fortunas nesse livro funcionam como destinos. É como se os oráculos pudessem ver para o que aquela pessoa nasceu. Ela nasceu para fazer alguma coisa. Abriu o biscoitinho da sorte, amiga, é isso aí que tu vai fazer na tua vida. Esse é o motivo pelo qual você nasceu. Isso pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa muito ruim. Então tem alguns afortunados que nascem com fortunas que são bem ruins, são quase maldições, enquanto outros afortunados nascem com fortunas que são melhorzinhas, assim. Não são todas as pessoas que têm essas fortunas, mas as que têm são um pouco mais especiais. Mas todas as pessoas desse mundo aqui, elas têm um dom que se manifesta em alguma parte da vida delas, geralmente por volta dos 10 anos. Algumas manifestam um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde. É como a nossa puberdade maravilhosa, que quando vem caga com a nossa vida. Então, geralmente as pessoas têm um dom e esse dom tem alguma coisa a ver com a corrente, que é essa energia que circula entre elas. E elas podem fazer coisas especiais a partir desse dom. É nesse cenário aqui que nós vamos conhecer os dois povos que habitam o mesmo planetinha, que são rivais e odeiam-se a vida toda, que são os Shotet e os Tuvesitas. Acontece
Acontece que os Shotas, eles têm uma característica bastante violenta, eles são um povo guerreiro, um pouco mais fortes e tal, enquanto os Tuvesitas são pessoas mais sentimentais, mais de ver frozinha, ler poema, esses negócios, assim. Uma coisa que eu não entendi, o porquê as pessoas ainda fazem isso, é que os que são guerreiros mais violentos, os negros, e os outros que é negócio bonitinho, é branco. Então, assim, é 2017, estamos na hora meio de parar com esses negócios aí, né? Então, e aí nesse planeta nós vamos conhecer um Tuvezita que se chama Akos e uma Shotet que se chama Syra. Eles dois são os protagonistas desse livro e vão mostrar pra gente um pouco sobre os seus povos, um pouco sobre as características culturais de cada um. E eles vão se encontrar quando o irmão da Syra acaba sequestrando um dos irmãos do Akos e ele vai em busca de salvar o próprio irmão. E aí eles vão estar nessa aventura dentro de um planeta que é extremamente estranho, diferente, violento e etc. E eles vão ter que conviver para poder fazer com que as coisas deem certo para os dois lados. Eu achei que o livro foi muito bem construído, a ambientação é muito boa, eu consegui visualizar tudo que ela tá mostrando pra gente, gostei dos rituais de cada cultura, ela tem a preocupação de inserir a gente completamente nesse povo Tuvezita e saber quais são as partes religiosas deles, como é que funciona a estrutura social e etc. E aí depois ela coloca a gente dentro dessa cultura e sociedade dos Shotas também. Então a gente teve a oportunidade de ver como que cada povo pensa as coisas, como que cada povo reage a algumas coisas, quais são as religiões, como é que são os rituais. Então essas características são muito bem escritas no livro, eu gostei bastante. Com relação aos dois personagens, eu gostei muito dos dois. Eu gostei mais da Syra, acho que ela tem uma garra ali, uma força, e ela também tá se conhecendo durante a leitura. É legal ver a construção da personagem, como é que ela é uma personagem dura e por que ela se tornou esse tipo de personagem e como ela vai aprendendo com uma outra cultura mais sobre ela mesma. Então é muito legal, eu gostei bastante, consegui me envolver bastante com eles dois. Acho que algumas narrativas poderiam ser um pouco mais curtas para serem mais dinâmicas, então a gente tem uma parte aqui que é um pouquinho mais lenta e etc, mas mesmo assim é uma leitura muito gostosa de fazer. Achei legal ela ambientar o livro fora de planeta Terra e sair um pouco dessa coisa que a gente sempre escreve, sempre lê sobre coisas que são do nosso planeta. O problema é que, ao passo que ela sai do planeta Terra, eu esperava que ela trouxesse pra gente coisas mais diferentes. Então, em alguns planetas, existem pássaros, como os que existem na Terra. Então, a estrutura de alguns planetas é exatamente igual à nossa, com mar, com terra, céu, pedras, tudo igual. Então, se era para sair do nosso planeta Terra, eu esperava que ela trouxesse mais coisas novas pra gente e principalmente criaturas. As criaturas são narradas no livro, elas são humanoides e pra mim não faz muito sentido você colocar a história do seu livro ambientada em uma galáxia e não trazer aqui criaturas diferentes pra, né, a gente aprender, pra gente conhecer. Já que é pra sair do planeta Terra, amiga, então, ó, pega a mala e rapa fora, entendeu? Vamos falar de uns negócios diferentes aí. Mas eu gostei muito da leitura, fiquei bastante ansiosa pro segundo livro. Esse livro aqui é uma duologia, então é bem tranquilo, né? Chega de trilogia, vamos mudar as logias aí, né? Se você ainda não leu Crave a Marca, eu super recomendo. É uma leitura que pra mim fluiu muito, foi muito legal e eu consegui me envolver bastante com os personagens. E também, como é uma duologia, é uma coisa menos sofrida da gente ficar esperando todos os livros serem lançados e etc. Então isso também pra mim ficou um ponto positivo. A questão da ambientação da história também é bem interessante pra você conhecer toda a estrutura que ela colocou aqui. No começo pode ser que você não entenda muitas coisas, mas conforme vai lendo as coisas vão fazendo sentido. Espero que vocês também deem uma chance pra Crave a Marca e me conta aqui embaixo se você tá com vontade de ler esse livro, como é que tá a sua expectativa, ou se você está temeroso porque você leu Divergente e você é daquele grupinho que tá meio no cagaço de achar que vai ser uma merda isso aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais pra gente se amar muito assim de coração. E nos vemos então no próximo vídeo, gente. Um beijo! Tchau, tchau!